Especialistas falam na terapia de vidas passadas, ou terapia da reencarnação. É o processo pelo qual certas patologias mentais ou doenças de ordem psicológica, mágoa, depressão, fobias e até desajustes sexuais, casamentos mal-sucedidos e infelizes, podem ser curados através da lembrança a uma vida anterior. Bastando para isso que a pessoa regrida, consiga regredir no tempo e situar a ocorrência daquele fato que deu origem à sua doença. Vejam, por exemplo, a história verdadeira de Patrícia. Patrícia era uma mulher jovem, de 28 anos, virgem, casada há 8 anos com um mecânico. Patrícia repudiava terminantemente sexo, tinha horror a sexo e um profundo medo de transar. Dormia separada do esposo. Aquilo causou um transtorno muito grande, uma angústia para o seu esposo, e ela também sentia-se angustiada e triste por não ter interesse por sexo e até repudiar completamente. O seu marido quase enlouqueceu. Imagine que ele deve ter ficado realmente louco. 8 anos casado com uma mulher sem nada acontecer sexualmente. O que deve ter passado por a cabeça deste homem? O que é que ele deve ter se sentido? E pensou em romper aquele casamento. Mas antes, levou Patrícia a um especialista em hipnoanálise ou terapia da reencarnação. Depois de submetida a várias sessões, a Patrícia regrediu no tempo e conseguiu relatar uma história muito estranha. Patrícia teria vivido como Kimberly em 1815 a 1832 na Suécia e desde criança praticava brincadeiras eróticas com seu irmão mais velho chamado George. Quando criança, eles faziam brincadeiras eróticas. Na fase adulta, o George e ela faziam sexo. Aconteceu que o George se casou com outra mulher e ela teria ficado grávida. Angustiada, sem condições de contar a verdade para os seus pais, ela não viu outra saída a não ser tirar a própria vida. Ela se suicidou-se se jogando de uma montanha. Este fato teria ocorrido no ano 1832. Estava deste modo descoberto o motivo, as razões pela qual Patrícia repudiava o sexo. Depois de descoberto esta ocorrência, Patrícia ficou curada e levou uma vida sexual feliz. E agora, gente, o que é que vocês acham? Estamos diante de um caso em contexto de reencarnação ou for apenas sugestão do hipnotizador sobre o hipnotizado? Patrícia teria sido induzida pelo hipnotizador a relatar essa história, bem como a história de Leland Cole? Especialistas afirmam que o processo da hipnose é um processo muito complexo. Não se sabe de fato ainda o que de fato ocorre. E, portanto, esta possibilidade da sugestão não está completamente descartada. No entanto, existem algumas razões que descartam essa possibilidade. Primeiro, o hipnotizador desconhece fatos relatados pelo hipnotizado. Fatos, por exemplo, da sua infância e também até do seu nascimento. Coisas que só quem poderia saber, ou o médico, ou a parteira, ou a mãe daquele hipnotizado. Se o hipnotizador desconhece esses fatos, ele não poderia sugerir nada, ele não pode sugerir aquilo que ele desconhece. Segundo,
Os fatos relatados pelos hipnotizados podem ser tranquilamente confirmados, constatados. Terceiro, é que o hipnotizado responde a contragosto, de maneira brusca, a perguntas sugestivas. Parece adivinhar a intenção do hipnotizador. Ela defende-se contra a intervenção intentada. Às vezes também o hipnotizado se perde em sua vida anterior, de modo que não chega a saber de fato o que é um automóvel ou uma máquina de lavar roupa. É isso aí, gente. Se o hipnotizador desconhece fatos da vida pregressa do hipnotizado, como por exemplo, fatos relacionados ao seu próprio nascimento, se ele desconhece esses fatos que somente a parteira, ou o médico, ou a mãe do hipnotizado poderiam saber, ele não tem como fazer uma sugestão. Se o hipnotizado reage também às intervenções intentadas, ou seja, intencionais, de induzi-lo a erro, se ele até se perde na sua vida anterior, de modo que não sabe sequer o que é um automóvel, parece que ele está realmente situado numa época muito distante da presente, então estas possibilidades descartam completamente a ideia da sugestão do hipnotizado sobre o hipnotizador. Assim, estes dois casos, Leland Cooley e também Patrícia, são dois casos que, sem qualquer sombra de dúvida, não pode ser entendido fora da reencarnação. Não existe uma explicação mais plausível nesses dois casos se realmente não for reencarnação. Por hoje é só. Agradeço a todos a atenção dispensada e até o nosso próximo encontro. Não deixe de se inscrever no canal, acione o sininho, assista os vídeos passados. Valeu!